Oi, galerinha! Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para eu poder explicar um pouquinho melhor o plano de vocês, né? O plano de aula que eu tô disponibilizando nessa semana e também para que a gente fique um pouquinho mais próximo, tá? Eu espero que vocês assistam o vídeo, consigam perceber o que de fato eu tô explicando, que vocês consigam tirar as dúvidas também no próximo plano e realizar ele da melhor forma, certo? Então, gente, como vocês perceberam aí, quem não pegou os últimos planos, é interessante que pegue, que faça, que tenha sequência no caderno, certo? Nós estávamos trabalhando então sobre notícia e reportagem. A gente viu aí quais são as diferenças de uma notícia e de uma reportagem, quais são as características delas, o que a gente precisa para que essa notícia seja verídica, né? Eu preciso de um argumento de autoridade, é legal ter uma entrevista, não pode ser o Joãozinho da fruteira que fala sobre o Covid, né? Eu preciso que tenha alguém especialista falando sobre. Que os dados têm que fechar, a gente viu também sobre o número de visualizações numa notícia. O quanto é importante que tenha esse número de visualizações. Por quê? Porque o patrocínio aí que vem. Então a gente viu tudo isso em aula, né? Só retomando o negócio do patrocínio antes que alguém me pergunte, digamos assim, né? Eu sou vendedora da Adidas top, e eu decido que então eu quero fazer uma propaganda. Aí a Globo, né, ou digamos a Zero Hora vai me mostrar, olha só, se o meu site ele tem tanto de visualização, e se você me pagar tanto, eu deixo ele visível ali, por exemplo, na página policial, que é o que tem mais acesso, né? Ou se você me pagar menos, eu vou deixar, sei lá, na parte de que fala de novela, aí vai ser um pouco menos. Então, gente, a questão da visualização é por causa disso, tá? O patrocinador, ele vai pagar, aquela propaganda vai valer, dependendo quanto o jornal consegue demonstrar o quanto ele tem de acesso. A mesma coisa acontece na TV, né? Mas na TV fica um pouco, digamos, mais fácil, um pouco mais explícito. Digamos assim, quero fazer uma propaganda que nem a Netflix fez, né? No meio do Big Brother, né? Só que, gente, a Globo agora tem a Google Play, né? Então elas são concorrentes. Custou demais para a Netflix fazer uma propaganda no meio do Big Brother. E ela quis no meio do Big Brother, que é onde tinha mais gente assistindo. Agora, se ela fizesse na sessão da tarde, ia ter menos gente assistindo, automaticamente esse anúncio iria custar menos. Então isso foi mais uma coisa que a gente viu sobre as notícias e as reportagens. E daí, gente, o que eu tô trazendo aqui para vocês hoje? É sobre os enfoques narrativos. E eu trouxe ali fotos, né? Se eu pego e mostro aquela foto do príncipe, né? Mostrando ali daquele, vai parecer que ele tá mostrando o dedo. Então eu trouxe fotos para vocês perceberem que uma mesma história, ela pode ter duas versões, mas que o meio de comunicação ou aquele canal, ou aquela revista, ou aquele jornal pode dar só um enfoque. Eles querem fazer uma polêmica, eles querem puxar para isso, ou eles querem, né, que tenha mais visualização, digamos assim, eles fazem uma coisa mais sensacionalista. Então, eu trouxe várias imagens para vocês verem. Olha ali, na verdade ele estava fazendo 3, mas pareceu ali que por um momento que ele estava mostrando o dedo, não sei como é que ficou ali, né, mas ficou bem como se ele estivesse mostrando o dedo do meio, e na realidade não é. Se a gente pega a primeira foto do Trump, a gente pode dizer que o Papa tá muito insatisfeito com ele, detesta esse cara e tudo mais, olha só, nem o Papa tá feliz. Mas teve uma foto que o Papa tá rindo com o Trump. Então, a história, ela tem mais versões. Eu não sei se o Papa gosta ou não dele, né? Mas eu tô dizendo que às vezes os jornais pegam uma imagem ou outra imagem e fazem uma polêmica, às vezes em cima, ou pegam só enfoque, pegam uma coisinha ali no meio de todo o palheiro e focam nisso. Depois eu trouxe ali, ó, 2 reportagens sobre o dólar, né? A questão é que o dólar tá alto, esse é o fato. As duas abordam isso, mas uma tá dizendo que o dólar nas alturas brasileiro perde poder de compra no exterior, né? Perdeu o poder de compra. Agora, dólar alto deixa o Brasil barato para estrangeiros. Um ponto de vista positivo. Eu tô dizendo, dólar alto, que ruim, né? Não vou poder comprar no exterior. E o outro tá dizendo, dólar alto, quer dizer que vai vir, sei lá, o Brasil tá barato, pode ser que venha mais turistas pro Brasil. Então, 2 pontos de vista a partir do mesmo fato.
tá? Também depois teve ali sobre o desemprego, né? Uma dizendo que a queda no desemprego, o governo Bolsonaro comemora novos números, né? Ou seja, teve uma taxa menor de desemprego, as pessoas conseguiram emprego. O governo comemora. Mas teve outro que diz assim, ó, no estado de Minas ele diz, economia desacelera no primeiro ano de Bolsonaro. Tá falando outra coisa do governo, né? Mas um ponto negativo. O primeiro jornal abordou um ponto positivo, que a gente teve uma taxa de desemprego menor. Mas o outro jornal, abordando ainda sobre o governo, falou que a economia desacelerou. E por último ali, a gente tem, que acontece muito, inclusive, né? Que é 2 fatos ali do... Um tá dizendo o seguinte, bandido é preso por assaltar estabelecimento comercial, né? Bandido é preso. E no outro, né, já mais polido, ele diz, empresário é preso suspeito de gerenciar esquema de clonagem de veículo. Então, assim, ó, gente, é sobre o mesmo fato, mas os 2 jornais pegaram enfoques diferentes. Então, o enfoque é basicamente isso, tá? E que foi o que eu exemplifiquei ali pra vocês. Eu conto uma história pra Ana e a Ana chega em casa e, meu Deus, aumenta essa história pra caramba, né? Conta assim, até inventa umas partezinhas. Já eu vou contar essa história, a mesma história pro João, e o João vai diminuir, vai fazer pouco caso daquela história, vai esquecer umas partes. E no momento que o João contou, por exemplo, pra Luana, a Luana contar, essa história já vai ser diferente. Então, é quase um telefone sem fio. Às vezes as histórias têm mais de um lado, e às vezes elas têm uma pitadinha aí de quem tá escrevendo sobre ela, tá? E eu coloquei uma coisa que eu acho bem engraçada, eu acho, pelo menos, né? Que é, todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu vou imitar aqui alguns e daí vocês continuam imitando em casa, certo? Mas é a história da Chapeuzinho Vermelho, que todo mundo sabe como é que é. Só que eu coloquei como essa história seria contada a partir de vários enfoques, tá? E vamos começar pelo Jornal Nacional, né? O William Bonner, ele tá assim, ele vai dizer, boa noite. Uma menina quase foi devorada por um lobo na noite de ontem. Daí a Renata Vasconcelos. Mas a atuação do lenhador evitou a tragédia. O encontro. Gente, vocês não vão acreditar, mas essa menina, que linda, foi retirada da barriga de um lobo, não é mesmo? E daí a gente tem o Brasil Urgente com o Datena. Esse vai ser o último, depois vocês continuem, tá? Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia pra casa da vovozinha a pé. Cadê o transporte público? Não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela que eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo, não. E aí, gente, mesmo fato, a historinha da Chapeuzinho Vermelho, contada a partir de vários enfoques narrativos, tá? É basicamente isso. Então, deem uma olhada nos outros que tá bem divertido. Aí a gente entra um pouquinho no conteúdo gramatical, tá? As formas nominais do verbo, a gente começa a entrar em verbo, mas vendo as formas nominais é o seguinte, os verbos eles podem terminar então em ar, er e ir, certo? Amar, comer, dormir, tá? São verbos que não estão conjugados, eles estão na sua forma infinitiva. E daí depois eu coloquei uma charge, né? E pedi para vocês interpretarem essa charge. Então, o que é causa humor, né? Releia o título dos quadrinhos, quais formas nominais vocês encontraram. Tem algum verbo em arerir, terminado em arerir? Dê uma olhada ali, tá? Aí, eu coloquei sobre o nosso trabalho de reportagem. Nós tínhamos iniciado uma ideia de trabalho de reportagem, mas eu preciso que vocês vejam esse passo a passo. Eu criei um passo a passo bem detalhado para vocês. Eu preciso que vocês leiam cada um deles e vejam. Se vocês já fizeram a reportagem, vocês vão pegar esse passo a passo e vão olhar e vão dizer assim, eu fiz. 2, fiz. 3, fiz ou não. Então, vocês vão seguindo esse passo a passo para ver se tá tudo ok. Quem não fez e vai começar do zero sua reportagem, também segue esse passo a passo para ela ficar certinho. Gente, peguem um assunto atual, mas não precisa ser, né, por exemplo, o Covid, não precisa ser um assunto que todo mundo vai para isso. Pode ser um outro enfoque, pode ser sobre a vacina, pode ser sobre a quarentena, pode ser sobre a cidade de vocês, sobre o bairro de vocês ou alguma coisa que aconteceu na casa de vocês.
né? Engraçado nessa quarentena, não aconteceu não? Pode ser. E daí eu coloquei na última página um modelo de como vocês vão fazer essa reportagem. Ah, senhora, mas eu não vou imprimir a folha, eu não fui na escola buscar. Beleza, mas daí vocês façam numa folha como se fosse esse modelo aí. Vocês têm que ter um título, como se fosse o nome do jornal, né? Vila Nova News. E daí, vocês vão colocar ali, eu botei uma linha para linha fina, né? Que é aquele resuminho, também leiam lá os pontos. Um espaço para foto e aí sim a reportagem, tá? Se vocês copiarem alguma coisa de algum lugar, não esqueçam de colocar a fonte dessa coisa, tá? Eu não posso copiar e dizer como se fosse meu, porque daí é plágio, certo? Então eu tenho aqui um modelo, sigam esse modelo, entreguem aqui na escola, no dia que foi combinado com vocês e basicamente era isso, tá? Tira um print aí, ó. Tô morrendo de saudade, tá? Marquem a escola, mostrem que vocês estão fazendo os exercícios, que eu vou ficar muito feliz, tá?